Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática Financeira. Nessa exposição, nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma PG. Então, se a gente tem uma progressão geométrica, o primeiro termo é A1, A2 e assim sucessivamente. Pode até ser uma progressão geométrica com a quantidade infinita de termos, ou uma PG infinita. E nós queremos somar até os n primeiros termos. Ou seja, a gente quer determinar quem é, que eu vou chamar aqui de Sn, a soma dos termos do primeiro até chegar ao termo de ordem n. Se aqui fosse S10, eu ia somar os 10 primeiros termos. Para fazer isso, nós vamos observar que quando você tem um termo da produção geométrica, relembrar, né? Quando você tem um termo A1 e eu multiplico esse termo por Q, o resultado dá A2. Quando eu pego o termo A2 e multiplico por Q, o resultado de Q vezes A2 dá A3. Quando eu pegar o termo A3 e multiplicar por Q, o resultado vai dar A4. Isso tem uma vantagem, então se eu pegar toda essa soma, que a gente chamou de Sn, e multiplicar ela por Q, multiplicar toda essa igualdade aqui pelo número Q, que nós estamos supondo que esse Q é a razão da progressão geométrica, então quando eu fizer A1 vezes Q dá A2. A2 vezes Q dá A3. Vou colocar aqui embaixo. Então, quando eu multiplicar por Q todas essas parcelas, quando eu multiplicar uma parcela por Q, vai dar a parcela a posterior. Quando eu multiplicar A2 por Q, dá a posterior. Quando eu multiplicar, então, a anterior ao termo de ordem n, que é o termo de ordem n-1 por Q, vai dar o termo de ordem n. E por fim, quando eu fizer Q vezes a n, vai dar o termo de ordem mais 1, ou vou deixar assim, Q vezes a n. Então, a gente multiplicou todo o primeiro membro por Q, também tem que multiplicar o segundo membro por Q, tem que multiplicar também o primeiro membro. Q vezes Sn dá Q vezes Sn. E agora, como tem muitos termos que aparecem tanto na primeira equação como na segunda equação, a gente pode subtrair uma equação da outra para poder anular A2 com A2, A3 com A3 e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma subtração dessas duas igualdades. Quando a gente fizer isso, nós vamos poder cancelar muitos termos. Então, eu vou fazer então a primeira menos a segunda. Então vai ficar Sn menos Q vezes Sn, colocando já o Sn em evidência. Nós vamos ter 1 menos Q vezes Sn igual a... Quando eu fizer esses termos, o segundo membro da primeira equação menos os termos do segundo membro da segunda equação, você vai cancelar A2 com A2, A3 com A3. Então, quem é que não é cancelado? O termo AN eu cancelo com AN. Esses termos aqui que estão entre esses termos intermediários, por exemplo, o A4, eu poderia cancelar? Claro, né? Porque o A4 é o próximo depois do A3, multipliquei aqui por A3 deu A4, aqui iria aparecer o A4, então eu iria cancelar todos esses termos intermediários. Então, só sobrou no final das contas A1 menos Q vezes AN. Então, sobrou apenas A1 menos Q vezes AN. E agora, relembrando que o termo de ordem n de uma progressão geométrica em função do seu primeiro termo e da razão é AN é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, substituindo essa expressão aqui onde aparece AN, nós vamos ter então que 1 menos Q vezes Sn vai ser igual a A1 menos Q vezes AN, que é A1 vezes Q elevado a n menos 1. E aqui a gente pode multiplicar Q por Q elevado a n menos 1 para encontrar Q elevado a n. Né? Repete a base e somos expoentes.
Então agora nós vamos isolar o termo Sn. Nós vamos colocar o A1 em evidência aqui. E esse termo que é 1 menos Q vezes Sn, nós vamos dividir toda a igualdade por ele para poder isolar o Sn. Então, portanto, nós vamos ter que o termo de ordem da soma, a soma até os n primeiros termos, vai ser igual a, colocando o A1 em evidência. Nessa primeira passa só apenas o 1, menos, colocando o 1 em evidência aqui nessa outra parcela, vai sobrar Q vezes Q elevado a menos 1, que é Q elevado a N. Tudo isso dividido por 1 menos Q. A gente está dividindo tudo por menos Q para poder isolar. Mas essa expressão, ela só vai fazer sentido se a gente puder fazer essa divisão. Se a razão Q for diferente de 1. Porque se Q for igual a 1, a gente não pode fazer essa divisão. Então, se a gente tiver então uma progressão geométrica cuja razão Q é diferente de 1, a gente pode encontrar a soma dos primeiros termos dessa progressão simplesmente utilizando essa fórmula, né, essa expressão aqui, essa identidade. E se o Q for igual a 1, o que acontece? Se o Q for igual a 1, não tem problema. Se o Q for igual a 1 e eu comecei com o termo A1 que eu chamar de A, quem é o segundo termo? O segundo termo a gente obtém multiplicando o primeiro pela razão. Como Q é igual a 1, vai ficar A vezes 1, que é A. E o próximo? A vezes 1, que é A. Ou seja, então você vai ter todos os termos iguais a A. E nesse caso, fazer a soma é fácil. Se eu quiser determinar, por exemplo, a soma nesse caso, Sn, eu vou fazer A mais A mais A mais A mais A, N parcelas. Então, nesse caso, você vai multiplicar A por N. Bem, então essa expressão dá a soma dos termos da progressão geométrica. Eu vou fazer um exemplo, que é o exemplo do livro, que é o exemplo do jogo de xadrez. Diz a lenda, que não é verdade, que a pessoa que inventou o jogo de xadrez pediu como prêmio, que o rei disse, escolha um prêmio para você, já que você fez uma coisa tão legal, me deixou tão feliz. Isso é a lenda do jogo de xadrez. Ele solicitou que no tabuleiro de xadrez fosse feita a seguinte coisa. Na primeira casa do tabuleiro de xadrez, vou colocar um grão de algum cereal. Na segunda casa do tabuleiro de xadrez, vai colocar outro grão. E assim sucessivamente. Então, a brincadeira é essa. A pergunta é, quantos grãos... Eu não vou desenhar todo o tabuleiro aqui, eu vou desenhar apenas uma parte para ilustrar o que está acontecendo. Então, na primeira casinha, você vai colocar um grão. Na próxima casa, o dobro. Então, vai colocar 2. Na próxima casa, vai colocar o dobro novamente. Então, vai colocar 1, 2, 4. Então, começa com um grão aqui na primeira casa. Depois colocou 2 grãos, digamos que seja de cevada ou de trigo. Depois vai colocar 4 grãos, ou de arroz, uma coisa que a gente está mais acostumado. Então, a pergunta é, quantos grãos o rei teria que pagar para o criador do jogo de xadrez? Bem, o rei achou que era muito pouco e disse, pague aí para ele. Coloque os grãos e depois junte tudo e devolva no saco para ele. Bem, nesse caso, a gente pode modelar esse problema como sendo uma progressão geométrica. O primeiro termo da progressão geométrica é um grão. Foi colocado aqui 1. O próximo, 2. O próximo, 4. Depois 8, 16 e assim sucessivamente. Até qual termo? No tabuleiro de xadrez tem 64 casas, são 8 por 8. O tabuleiro de xadrez é o mesmo tabuleiro de dama normal. Tem um tabuleiro de dama que é 10 por 10, nesse caso aqui é o tabuleiro normal. Então você vai... A primeira, o termo aqui é 2 elevado a 0, depois é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Ou seja, quando está aqui em 2 elevado a 4, você tem 5 termos. Então, na realidade, vai ser 2 elevado a 63. E esse é a quantidade de grãos que o suposto inventor do jogo de xadrez teria que receber. Só isso é tudo falso, tá? O jogo de xadrez não foi inventado na Índia, foi inventado na China,
Já foi comprovado isso. Os artigos originais que diziam que o jogo foi inventado na Índia eram tudo bobagens de um inglês. Então vamos determinar a quantidade de grãos. Então nesse caso, esse aqui é uma proporção geométrica de razão 2, né? Porque o primeiro termo foi para obter o segundo múltiplo por 2, o segundo múltiplo por 2, ou uma progressão geométrica tem uma taxa de crescimento constante igual a 100%, né? Porque de 1 para 2 aumentou 100%, 2 para 4 aumentou 100%. Então, como é que a gente encontra essa soma desses termos? O S são 64 termos, tá? Embora aqui já 2 elevado a 103 são 64 termos. Então, o S64 vai ser igual ao primeiro termo. Nós vamos utilizar essa expressão que a gente acabou de demonstrar aqui. Sn é a 1 vezes 1 menos q elevado a n por menos q. Então, o primeiro termo é 1, aí vezes 1 menos a razão elevado a 64, dividido por 1 menos a razão. Então, 1 menos 2 aqui dá menos 1. Então, e aqui em cima vai dar 1 menos 2 elevado a 64. Como é negativo, então vai dar, na realidade, 2 elevado a 64 menos 1. E esse número, ele é um número muito grande. É um número que tem 20 dígitos. Você pode fazer utilizando o seu computador. Acho que a calculadora não vai dar. Então, uma calculadora científica. E dá, segundo o autor aqui do livro, deixa eu ver, dá um número bem grande. Eu não vou colocar aqui, não tem 20 dígitos. Você pode olhar no livro texto, aqui é um exemplo do livro texto. Dá 18 quintilhões. Que é um número muito grande. Isso demonstra quão rapidamente cresce as progressões geométricas. Esse número aqui, o número tem 3, 6, 9, 10. Tem 20 dígitos, tá? É um número muito grande. Você tem 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, são quintilhões. Esse próximo exemplo que eu vou fazer não é um exemplo que tem no livro texto, mas é um exemplo muito importante e que já vai nos mostrar como o estudo de progressões geométricas está associado à matemática financeira de forma natural, inclusive a soma dos termos de uma progressão geométrica. Então o exemplo é o seguinte, vamos supor que Everton está querendo comprar uma moto e ele consegue todo mês juntar R$300. Então todo mês ele junta R$300. E ele encontrou um investimento que rende a uma taxa de 1% ao mês, que hoje em dia já está difícil conseguir isso. Tá? 1% ao mês é um rendimento muito bom. A poupança rende bem menos que isso. Então o Everton quer comprar uma moto. Todo mês ele pode juntar R$300. Ele encontrou uma aplicação que ele coloca o dinheiro dele lá, investe o dinheiro dele lá, e esse dinheiro cresce a uma taxa de, vou colocar aqui, I igual a 1% ao mês. E ele faz isso todos os meses. Então, todo mês, ele vai colocar nesse fundo de investimento, nesse tipo de poupança, esse valor. Então, esse primeiro valor que ele colocou, esses R$300, depois de um mês, vai valer quanto? Como é uma taxa de crescimento constante, relembrando que nas posições anteriores a gente viu que a relação entre a razão da progressão geométrica que a gente está acostumado com a taxa de crescimento é que a razão é igual a 1 mais a taxa de crescimento, 1 mais i. Ou seja, nesse caso, a razão da progressão geométrica vai ser 1 mais 1%. 1% é 0, é 1 dividido por 100, 0,01. Então, a razão dessa progressão geométrica é 1,01. Então, esse primeiro valor que Everton colocou nesse fundo de investimento, depois de um mês, ele vai crescer 1%. Então, ele passará a ser esse valor acrescido de 1%, que a gente já fez nas posições anteriores, é simplesmente multiplicar esse valor por 1 mais a taxa de crescimento, que é a razão. Então, isso aqui passa a ser 300, que multiplica 1,01.
Depois de mais um mês, quanto é que vai valer quanto é que vai crescer esse valor que estava nesse mês aqui, no primeiro mês, depois de um mês? Como a taxa de crescimento é constante, vai aumentar mais 1%, vai passar a ser 300 vezes 1,01, e a gente vai pegar esse valor e multiplicar por quê? Então vai ficar esse valor aqui, que é a razão, ao quadrado. E assim sucessivamente. No próximo mês vai ser 1,01 elevado ao cubo. Isso aqui, essa PG, né, que na realidade não é infinita, Everton só vai fazer isso por 2 anos, pode ser que já tenha dinheiro suficiente para comprar a moto. Esses termos aqui são referentes apenas àquele primeiro R$300 que ele colocou. Depois de um mês, o R$300 vale esse valor, depois de mais um mês, esse, depois de mais um mês, e assim sucessivamente. Só que ele vai fazer isso todos os meses. Então, todos os meses, ele vai colocar esse valor nesse fundo de investimento. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. Então, vamos fazer aqui. Hoje, Everton tinha R$300 e colocou esses R$300 nesse fundo de investimento. Depois de um mês, depois do primeiro mês, o que aconteceu? Esses R$300, ele cresceu, e a gente já viu que o modelo para esse problema é uma progressão geométrica, e a gente encontrou esse valor no primeiro mês como sendo 300 vezes 1,01. Mas ele também, nesse primeiro mês, ele não guardou mais R$300, então ele vai passar a ter os R$300 depois de um mês. Né? Hoje ele colocou mais R$300. Hoje, originalmente, quando ele começou, ele tinha R$300. Depois de um mês, esses R$300 que ele colocou no fundo de investimento cresceu, passou a ser esse termo da progressão geométrica, e ele colocou mais R$300. Vamos fazer no segundo mês. O que acontece no segundo mês? Esse valor aqui de 300 vezes 1,01, ele cresceu, como é o PG, passou a ser o próximo da PG, então passou a ser 300 vezes 1,01 ao quadrado. E esse termo 300, que é do mês anterior, ao segundo mês, também cresceu. Né? Ficou 300 vezes 1,01, que eu multipliquei apenas por razão uma vez. E nesse segundo mês ele tinha mais R$300 que ele colocou no fundo de investimento. Então o que a gente está vendo aqui é que todo o dinheiro que Everton está juntando são exatamente os termos da progressão geométrica original. Começou com 300, depois 300 vezes 1,1, 300 vezes 1,1 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então depois de 2 anos, depois de 24 meses, que é o que a gente quer saber, quanto de dinheiro Everton tem juntado nesse fundo de investimento, ou ele pode ter acesso, utilizando o fundo de investimento e o que ele coloca todo mês. Então vai acontecer a mesma coisa aqui, né? Observe que no segundo mês tem três termos, né? Tem os 2 primeiros termos do termo anterior acrescidos do crescimento e mais o valor que ele colocou. Então depois de 24 meses vai ter o dinheiro daquele mês que ele junta, o dinheiro do mês anterior multiplicado por 1,01 porque cresceu 1%, e assim sucessivamente. Quantos termos vão ter? No primeiro mês tinha 2, no segundo mês tinha 3, no 24º vai ter 25. E observe que o último expoente que aparece aqui é exatamente a quantidade de meses. No primeiro mês só tinha 1. No segundo mês tinha levado a 2, no terceiro mês tinha 3. Então no 24º mês vai ter 300 vezes 1,01 elevado a 24. E o que a gente quer, né, saber quanto dinheiro ele acumulou, ele juntou, juntamente com esse valor que ele pode colocar todo mês, quanto é que ele vai ter juntado. Então, nesse caso, esse problema aqui é exatamente a soma de todas essas parcelas. Todos esses termos dessa progressão geométrica. Qual vai ser a soma de todos? Quantos termos vamos ter? Nós temos 24 com mais 1, 25, né? Porque observe que aqui eu tenho o número 1, são 2 parcelas, aqui eu tenho o número 2, são 3 parcelas, eu tenho 24, são 25 parcelas. Então ele quer saber quem é esse
25. Então, a gente vai usar a expressão. É o primeiro termo, 300, vezes 1 menos a razão é 1,01, elevado a n. Como n aqui é 25, vai ser elevado a 25. Dividido por 1 menos a razão, 1,01. Então, fazendo aqui as simplificações. E observe que agora nós vamos precisar de uma calculadora financeira para resolver esse problema, porque a calculadora normal você não consegue fazer 1,01 elevado a 25. Ou uma calculadora financeira ou científica. Tá? Nesse momento aqui, nós vamos usar uma calculadora científica, não é financeira não. No próximo estágio é que a gente vai usar as calculadoras financeiras. Mas por enquanto é bom você aprender a fazer isso aqui na calculadora científica mesmo. Então vamos fazer. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então vamos fazer 1,01 elevado a 25, subtrair de 1 e depois dividir por 1 menos 1,01, que é 0,1. Não é como aqui é negativo, então vai ficar bom desse jeito. Melhor do que fazer 1 menos, depois fazer 1 menos aqui. É mais rápido. Ou seja, já simplificando isso aqui, ó, nós vamos ter 300 vezes 1 menos 1,01 dá menos 0,1. E aqui em cima vai ficar 1 menos esse valor. Que é mais fácil, então, multiplicar tudo por menos 1 e fazer apenas 1,01 elevado a 25 menos 1, tudo isso dividido por 0,01, que é o que então vamos fazer agora. Então, você vai utilizar a sua calculadora científica, fazer 1,01, 1,01 tela. Esse botão aqui, ó, que é x elevado a y, em todas as calculadoras científicas tem esse botão, essas mais modernas. Você vai apertar ele, eu quero levar 25, então vou digitar agora 25. Aí deu esse valor aí, 1,28, 24, minha calculadora está com a pilha fraca. E agora eu vou subtrair uma unidade, menos 1. Então vai dar 0,28, tal. E esse valor eu vou dividir por 0,01. Então, dividido por 0,01. Então, 28,24. E esse valor eu vou multiplicar agora por 300, vezes 300. Que dá 8.472,96 centavos, aproximando. Então, deu aproximadamente 8.472 e deu 959, tá? Que eu vou arredondar para 96. 96 centavos. Não dá para comprar uma moto nova no seu preço de moto. Não dá para comprar a Kawasaki Ninja que ele quer, mas dá para comprar uma moto. Uma moto boa. Bom, então, essa questão aqui, ela ilustra a importância da progressão geométrica em uma situação que ocorre muito. Quando você vai juntando dinheiro em um fundo de investimento que a taxa de crescimento é constante, você utiliza a progressão geométrica para determinar quanto de dinheiro você vai ter lá depois de um período. Essa taxa aqui de 1% que eu coloquei, ela hoje em dia é uma taxa muito grande. Tá? Na época do governo, dos governos anteriores, essa taxa não era tão grande, porque você podia emprestar esse valor para o governo federal e receber uma taxa mais do que isso por mês. Bem, então o vídeo está ficando longo. Nós vamos tratar a soma de uma quantidade infinita de termos de PG no próximo vídeo. Só uma observação, tem algumas pessoas, conforme vocês viram aqui, ó, que é meio complicado trabalhar com negativo, então em vez de utilizar aquela fórmula do termo geral, a fórmula da soma dos termos como sendo essa, Sn igual a 1 menos q elevado a n sobre menos q, o pessoal prefere trocar de lugar aqui e escrever assim. Essa outra expressão. Sn como sendo A1 vezes q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1, tá? Trocar aqui em cima. Aí vai do seu gosto. É a mesma coisa, né? Só multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.